A nossa relação com a China é importante. Quem imaginaria, há 30 anos atrás, que a China seria o nosso maior parceiro comercial? Ninguém. 30 anos atrás. Ninguém falaria. E ela é, para nós, é fundamental, não só o comércio de importação, exportação, os investimentos. E é uma coisa diferente, porque nós entendermos os Estados Unidos é fácil. Somos um mundo ocidental. Entender a Europa ainda, entender a China é mais complicado. Para nós até tem eu suponho que tem uma galera que tem até uma... Putz, o cara ele não pode gostar tanto assim da China. Primeiro que tem isso. Primeiro que é um regime de esquerda, comunista, né? Tem uma outra galera que não pode gostar tanto assim da China porque... tem um regime político diferente que eu preciso combater e tudo mais. E assim, são pontos de vista que eu gosto de ouvir as pessoas falar para que defendam, sabe? Porque é muito interessante ver, especialmente quando tem uma contradição e tá rolando ali um exercício para... Sei lá, o cara tá tentando se defender a ideia dele sem parecer um hipócrita. Não, mas você imagina como você pode falar em essência que a China de hoje, não aquela do Mao Tse-tung, a China de hoje é comunista, quando a China é o país que mais detém títulos da dívida pública americana. Se ela quiser fazer uma sacanagem, ela pode querer vender tudo aquilo, a economia americana vai para onde? Veja o investimento estrangeiro na China. As relações capitalistas de produção, assalariadas. Veja as exportações chinesas, as importações. A China revolucionou o capitalismo. As ferramentas, antigamente, chave de fenda, essas coisas banais, alicate, muita coisa vinha da Europa e muita coisa vinha da antiga, ela se dividiu hoje, a Tchecoslováquia. Aquilo que custava, um alicate custava R$50, quando a China entrou e o Brasil abriu também o mercado, um conjunto de ferramentas custava R$40, o alicate custava 50. Ela revolucionou a produção capitalista, né? O que aconteceu na China, em tão curto espaço de tempo, foi o maior avanço da história da humanidade, o maior deslocamento campo-cidade da história. Em 20 anos, você pegou 200 milhões de pessoas e jogou para cidades. Quer dizer, é algo assim. E aí ela precisou demandar alimentos. Aí vem o Brasil, precisa de grãos. A China começa a distribuir os próprios produtos, o quê? 2000? Começa o Mao, quando vem a morte do Mao, aí nós já estamos em 76, aí veio o Deng Xiaoping, que é o homem-chave nisso, e a política das 4 modernizações. Ali, já no final dos anos 70, e aí tem uma coisa incrível, isso me contou o Delfim Neto, em 1980, a China manda uma missão ao Brasil. Para entender o que aconteceu com a industrialização de vocês. Eu li sobre isso. Como é que aconteceu? Aí o Delfim falou, eles vieram conversar com a gente e tal. O Delfim, nessa época, era ministro do planejamento. Queriam entender como é que nós nos desenvolvemos. Como que aconteceu o milagre brasileiro. O que aconteceu? Aí a China começa a ter aquele crescimento de 2 dígitos, 12%, 14% ao ano, que é uma coisa inacreditável. E aí começa a expandir rapidamente. Você tem aquele deslocamento populacional interno, porque tudo é grande na China, né? E aí a entrada de capital estrangeiro. A abertura, a entrada de trilhões, né? Porque o que tem de capital estrangeiro na China é uma brincadeira. E aí você tem aquele processo de revolução. Só que, aí que é complicado, o Partido Comunista faz o papel do imperador, antigamente. A China foi o primeiro Estado centralizado na história da humanidade. E quando a gente fala em centralização do Estado na China, é pré-Cristo, para nós, assim, no mundo ocidental. Vem desde lá de trás, já tinha monopólio estatal, como o do sal e do ferro, que era monopólio do Estado. E aí vem a China... Portanto, ela já tem essa presença do Estado forte, centralizado. O Partido Comunista acaba substituindo o papel do imperador, Estado forte, central, e aí, num momento histórico agora, claro, já diferente da história do mundo, com a expansão capitalista, e aí vem todo esse processo que ela faz uma revolução econômica, mas aí vem o que você falou, uma ditadura política. Em termos políticos, partido único, eleições que são pro forma, como sabemos, né? Mas um processo de revolução e deslocamento social, de enfrentar a miséria e a pobreza, como nunca visto na história em tão curto espaço de tempo. Com toda aquela... A gente está falando de 200 milhões de pessoas no Brasil, aqui, como é difícil manter isso tudo rodando e tudo mais. Lá a gente está falando de quê? 10 vezes isso? Você imagina?
E assim, assim, vamos fazer viajar um pouquinho aqui, professor. Sim. Você acha que a China teria tido o mesmo desempenho se tivesse um outro sistema político? Essa é uma boa questão. Porque é muita gente. É muita gente. E a China sempre passou por movimentos, as dinastias caíam, quando o chamado mandato celeste era interrompido, ou seja, eram momentos de seca que desorganizava ou de inundações. Quando você desorganizava a economia, aí tinha as mudanças dinásticas e rebeliões, né? Tanto que uma praça mais importante lá, que em Pequim, a Praça da Paz Celestial, tem a ver com o movimento rebelião camponesa do século XIX. Então, em 1911, vem com Sun Yat-sen, vem a proclamação da República. Aí que é a questão, porque nesse período, 1911 até 1949, a 1º de outubro, quando é proclamada a República Popular da China, você tem guerras civis, a invasão japonesa, a China passou momentos tenebrosos, anos 30, de repressão, de violência, massacres. Agora, quando você lê tudo aquilo, fala como é que eles passaram tudo. Aí vem o regime comunista puro, vamos chamar assim, com Mao Tse-tung, uma série de fracassos econômicos. E, ao mesmo tempo, uma expansão no campo educacional, desenvolvimento da ciência, aí depois vem a construção da bomba atômica, tal, ainda com o mal vivo. Aí chega uma coisa que ninguém esperava. Por isso que o inesperado faça uma surpresa, como diria o Johnny Alf. Quem imaginaria que o Richard Nixon ia visitar a China e estabelecer relações diplomáticas Estados Unidos e República Popular da China? O Henry Kissinger foi um homem fundamental nisso. Ninguém imaginava. Aquilo foi fundamental, porque você recolocou a China, a República Popular da China, e teve de romper, porque a República Popular da China é o seguinte: você tem relações com a China, mas não pode ter com o Taiwan, Formosa, porque a China considera, o governo de Pequim, considera Taiwan uma província rebelde. Né? Tanto que quando o governo Geisel, Ernesto Geisel, em 1974, restabeleceu relações com a República Popular da China, cortou relações com o Taiwan. Inclusive fez aniversário ano passado, 50 anos. Aquela foi uma revolução, porque o Geisel era um presidente autoritário, nacionalista, e entendia as contradições que nós tínhamos com os Estados Unidos, porque ele inclusive viveu um breve período estudando. Era um jovem militar estudando lá nos Estados Unidos. Então, a grande questão é que a China consegue fazer uma passagem, e aí volta ao Deng Xiaoping, de como você consegue fazer uma abertura econômica mantendo o monopólio político do Partido Comunista. Até quando isso vai durar, só Deus sabe. Porque você hoje tem uma classe média de milhões, aí tudo é milhões e milhões. Você vai na Europa, para entrar no museu, você tem que pedir licença para os chineses, tal, são milhares. Você vai para não sei o quê. No Brasil, nós temos uma presença, em São Paulo, inclusive, uma presença grande de chineses. Aqui no bairro do Paris, Braço Paris, onde era a antiga fábrica da Tostines, você tem lá, faz algum tempo que eu não passo ali, mas as últimas vezes que eu passei, você entra naquele predião, tem 3.000 boxes, é uma outra língua, não é o português, eles estão falando chinês, né? Em suma, a pergunta que fica é até que ponto, e claro que o progresso econômico contém a oposição, a eventual oposição política. Você está tendo benefício econômico, vai se viver melhor, comer melhor, enquanto está todo mundo com dinheiro, vai continuar aí. Aí quando o crescimento, e é natural, crescer 2 dígitos é impossível muito tempo, foi caindo. A China deve crescer esse ano, não sei, 5%, por ali, né? Até quando o monopólio do Partido Comunista vai permanecer? Aí tem uma questão complicada. A democracia, como nós entendemos aqui, ela é do Ocidente, não é do Oriente. A democracia nasceu na Grécia, né? E da Grécia, depois de alguns percalços, ela desapareceu. Aí veio o Império Romano, depois teve a Idade Média Europeia, tudo aquilo, Onde ela renasce? Né? No dia 14 de julho de 1789, na tomada da Bastilha. Aí você tem uma radicalização, se constrói a democracia direta, né? A discussão, tal, aquele é o grande momento. Então, ficou lá quase que 20 séculos entre Atenas e a Bastilha, Paris. Aí vem o final do século XVIII, aí vem o século XIX. E onde essa discussão tem? Na Europa e aqui nas independências. No Brasil, na independência do México, independência do Peru, antes dos Estados Unidos, em 1776. Aí começa a questão democrática. Então ela é nova, a democracia é relativamente nova, né, em termos históricos, mas é do Ocidente. E no Oriente?
Você tem essa discussão na China? Não, não tem. No Japão, o Japão se democratizou. Olha que é por uma tragédia, que foi o final da Segunda Guerra Mundial, os bombardeios atômicos de Hiroshima e Nagasaki, e durante 5 anos os Estados Unidos dominou o Japão. Aí, até 1950, aí impôs uma Constituição democrática, proibiu o Japão ter exército e tal, e obrigou o imperador Hirohito, que era considerado um deus, a mostrar que eram igual você, igual a mim, igual a qualquer um de nós. Né? E aí veio uma democracia. A democracia no Japão, uma imposição norte-americana e ocidental. Né? Então, essa ideia nossa de democracia, que para nós é fundamental, pode ser, estou colocando a pergunta, que na China seja diferente. As pessoas pensam diferente, porque a história milenar da China é outra, não é igual a nossa. A gente está aqui falando, os caras são comunistas lá, e os malucos estão... Mas essa não é assim que a gente... E o comunismo, é bom lembrar que o comunismo, Marx e Engels, são alemães. O comunismo é ocidental. E é bom lembrar que o Mao Tse-tung nunca leu uma língua estrangeira, a não ser o mandarim. Então, quando ele entra, acho que em 1900, ali em 21, 22, no Partido Comunista, ele tinha noções básicas de marxismo, e depois chega um manual muito famoso à época, produzido na União Soviética, chamado ABC do Comunismo, do Bukharin e Preobrazhensky. Ele leu uns manuais. Quer dizer, o Mao Tse-tung, ele é muito mais um nacionalista chinês do que um comunista no sentido clássico ocidental. Então, quando você lê, eu li as obras escolhidas do Mao, alguns textos são fundamentais, aí você começa a entender o que é o chamado, entre aspas, marxismo chinês, que é muito mais um nacionalismo, porque a China, no começo do século XIX, ainda era no final do século XVIII, no século XIX, era uma potência. A Índia, até 1840, era a maior produtora mundial de tecidos. A gente acha... O que nós entendemos como mundo atual, ele foi produzido na segunda metade do século XIX. Né? A Inglaterra virou uma enorme potência, com a segunda fase da Revolução Industrial. Então, historicamente, é muito recente. Então, essas mudanças deixam a gente confuso. Que muitos imaginavam que o mundo era petrificado. Não, a história é dinâmica, são as contradições, sempre a tese e a antítese, como é que isso vai construir uma nova síntese, né? Isso que é o grande desafio. E as pessoas têm medo do novo, todo mundo tem medo do novo, é melhor ficar com o antigo. Tal. Tem umas paradas novas que são maneiras, Pix é legal, né? Claro. Não, Pix é uma revolução. Agora os caras putos com a Haddad de novo por causa do Pix. Mas essa história